Olá, tema fanatismo e mitomaria. Tema número 23 do temário de 50 conferências do curso Conhecimento de Si Mesmo, fase A. Isto quer dizer que temos uma outra fase, fase B. São 75 temas no total. Neste ciclo estamos hoje no tema número 23, que é fanatismo e a mitomania. Então, em todos os setores existem os fanáticos. Nós vamos encontrar fanáticos no futebol, vamos encontrar fanáticos na sua profissão, vamos encontrar fanáticos em todas as áreas, fanáticos religiosos, e na verdade o fanatismo se caracteriza pela uma pessoa que sente muito ciúme da sua crença, da sua forma de pensar, podemos assim dizer, da sua forma de ver as coisas. Por exemplo, em fanatismo religioso, a pessoa não pode escutar alguém comentar algo negativo sobre a sua religião. Então a pessoa sente um ciúme, um apego muito grande sobre a sua crença, sobre a sua religião. Então isso é fanatismo. Então quando uma pessoa, qualquer um de nós, quando se recebe estes ensinamentos, se abrem dois caminhos. Se abre o caminho do crente e o caminho do prático. O crente se contenta em ler, assimilar o ensinamento, porém não pratica. E assim não comprova. Ele se contenta com crer. Ele acha muito bonito, acha os temas muito atraentes, são temas interessantes, porém não pratica, não encara o trabalho e permanece só na crença. Ele se torna um crente, acredita que isso é verdade, porque quem falou foram os mestres disseram, então é verdade. Porém, os próprios mestres que nos legaram estes ensinamentos, eles não querem que nenhuma pessoa acredite nele. O desejo, o anseio de todo mestre é que cada um de nós pratique e comprove o que ele ensina. Na verdade, eles nos revelam muitas coisas, mas não é que isso seja o ensinamento. Eles nos revelam para nos animar, para nos incentivar a praticar e comprovar aquilo que eles nos informam em palavras. É necessário
praticar, é necessário comprovar. Comprovar como quando nós colocamos a mão no fogo, algum objeto quente, e nós sentimos que queimou. Então, isto é comprovar. Ou que a água molha. Porém, se nós nunca experimentamos colocar a mão na água para molhar, que molhe, nunca vamos comprovar. Uma criança se diz, ó, não vai na água que molha, mas ela não sabe nem o que é molhar, então não comprovou, não constatou, não tornou isso objetivo. Então, comprovar é indispensável para nós que queremos fazer um trabalho superior, queremos empreender neste caminho, no caminho da autorrealização íntima do ser. Então, o fanático é um crente. O fanático, tudo para ele é difícil. Ele sente uma grande preguiça. Na verdade, preguiça de praticar. Porque os Zeus não deixam a pessoa praticar. Então são dois defeitos. São dois defeitos que todos temos dentro de nós. Todos temos nessa nossa psique. Não é que o fanático sejam os outros. O fanático está aí. Em todos nós existe o eu fanático. O que acontece é que, se não se trabalha, ele nos engana. Ele vem a se manifestar externamente e nos engana. E não nos deixa trabalhar, não nos deixa praticar para comprovar. Ele nos faz nos contentar com a leitura, com saber, com ter informações, com armazenar informações na memória. O fanático nos leva ao auto-engano. O eu fanático que nós carregamos dentro nos leva ao auto-engano. Ele nos faz crer que, com o fato de pertencer a um grupo, a uma instituição, já estamos salvos. Por exemplo, o fanático nos faz crer que, em aceitar os ensinamentos, aceitar o próprio Jesus, o fanático nos faz crer que, ao aceitar, estamos salvos. Na verdade, nós precisamos aceitar o ensinamento e praticar o ensinamento do Mestre Jesus. Porque se nós não praticar, nós não vamos comprovar nada. Então, o fanático, ele dificulta tudo. Tudo ele põe empecilhos. Nos grupos, nos próprios grupos, neste grupo, conhecimento em si mesmo, não podemos dizer que não existiram e que não existam pessoas fanáticas, pessoas que se deixaram auto-enganar. E nós precisamos estar alertas
para que não nos engane esse eu, porque esse eu é um eu forte, é um ego forte que nós temos e que nos leva ao auto-engano. Então é necessário praticar desde o princípio, quando se recebe esses ensinamentos. É necessário praticar, é necessário não acreditar, não se contentar com o fato de ter encontrado um ensinamento maravilhoso, que é o ensinamento dos 3 fatores para a revolução da consciência. O ensinamento contido nos 4 pilares da sabedoria. Não é suficiente ter o conhecimento intelectual destes ensinamentos. As informações são as chaves, são as ferramentas para que cada um de nós pratique. Use essas chaves, use essas ferramentas e vá abrindo portas, vá comprovando, vá cientificando por si mesmo das dimensões. Por exemplo, das dimensões da 5ª dimensão, por exemplo. Se nós praticamos e conseguimos nos desdobrar em astral, nós vamos comprovar que realmente existe a 5ª dimensão, que não é algo que disseram, e sim nós comprovamos, nós constatamos, nós fomos lá e vimos a realidade que é a 5ª dimensão. Porém, o fanático, ele dificulta tudo e tenta tirar outras pessoas. O fanático, nos grupos, ele põe barreiras, põe dificuldade. A pessoa quer fazer alguma coisa e ele diz, não, façamos isto, isso é muito difícil. Por exemplo, uma divulgação, nós fazemos divulgação em praças, parques, e então o fanático sempre coloca dificuldade, coloca empecilhos, e isso vai se cristalizando dentro da pessoa, e a pessoa acaba não fazendo nada e não quer que os outros façam. O fanático, ele não faz e não deixa fazer. Ele dificulta, ele coloca empecilhos. Então, quer dizer, o prático, ele quer comprovar. Ele vai, então, praticar a magia sexual, vai eliminar os defeitos psicológicos, vai se auto-observar, vai perceber que realmente tem os defeitos psicológicos. Então, vai praticar a morte psicológica e vai eliminar os defeitos. Vai nascer espiritualmente, vai fazer com que o fogo sagrado desperte e vai, então, criar os corpos. Vai se capacitar, porque um fanático, ele, na verdade, é um incapaz.
Enquanto nós não tenha comprovação, nós somos incapazes. Então, o fanático é um incapaz. E o prático não se contenta em crer, ele vai à prática, vai praticar os 3 fatores. Os 3 fatores são os 3 fatores para a revolução da consciência. O primeiro fator é o nascimento. O segundo é a morte psicológica. E o terceiro fator é o sacrifício pela humanidade. Que é entregar este ensinamento, levar esse ensinamento, permitir que outras pessoas tenham acesso a esses ensinamentos. Então, o prático, ele aprende, ele sabe, ele descobre que é necessário nascer, é necessário morrer psicologicamente e é necessário sacrificar-se pela humanidade. E vai praticar. Ele logo se desperta o interesse, quando conhece esses ensinamentos, desperta o interesse em compartilhar com as demais pessoas estes ensinamentos. Ele vai então pratica e faz as práticas de desdobramento astral, comprova. Se a pessoa está em condições de praticar o nascimento, a pessoa vai praticar e vai então se dar conta, vai perceber que realmente a magia sexual é o caminho para a regeneração. É um fator importantíssimo para a regeneração humana. Todos os fatores são importantes, porém o prático vai perceber, vai se dar conta de que é necessário algo a mais do que crer. Nós sempre dizemos que crer e não crer dá na mesma coisa. E, de fato, dá na mesma coisa, porque crer, qualquer um pode crer. E não crer também, qualquer um pode não crer. Então, dá na mesma coisa, não se comprova nada, não existe nenhuma comprovação com a crença. Então, estes ensinamentos não são para a mente, não são para o intelecto. Esses ensinamentos são para o coração. Eles devem chegar ao nosso coração. E não nos satisfazer com crente, com crer. Não nos satisfaz. Não nos preenche. A crença, o fato de crer, não nos torna melhores. Se nós não eliminamos um defeito, nós não mudamos nada. Então, pessoas da noite para o dia entram para alguma religião e daquele dia em diante a pessoa começa a se vestir melhor, anda mais limpo,
e se acredita que melhorou, porém ela não melhorou internamente. A pessoa melhorou externamente, só na aparência, só fisicamente. Porém, os defeitos, esses defeitos que temos no nosso interior, eles permanecem. Não quer dizer que a pessoa mudou seu comportamento externo, mudou a sua forma de expressão, a sua forma de aparência, a sua forma de se comunicar com outras pessoas, se relacionar. Não quer dizer que ela tenha eliminado os defeitos, porque a eliminação dos defeitos não se dá da noite para o dia. A eliminação dos defeitos é lenta. E então essa mudança externa vai ocorrer como consequência. Vai ocorrer como consequência de ter eliminado um defeito que está na nossa psique. E não vai ser assim uma mudança da noite para o dia, vai ser uma mudança gradual. Essa mudança é gradual porque vai mudando de dentro para fora, como se diz, do nosso interior para o exterior. E na verdade, se nós apenas mudamos externamente, o que nós estamos fazendo é esconder os erros, esconder os defeitos psicológicos, e aí fica mais difícil de identificar, mais difícil de se observá-los, porque nós mesmos escondemos dentro do nosso interior, dentro da nossa psique. Escondemos os defeitos, escondemos de nós e escondemos das pessoas, dos leigos. E esse defeito escondido vai se tornar mais difícil para uma pessoa que quiser se auto-observar. Ele vai se esconder, vai ser mais difícil da pessoa descobrir esse defeito, de ela desintocar, como se diz. Porque o defeito entra em cavernas dentro de nós. Existem cavernas que existem muitos defeitos ali em uma caverna. Então esse é o mito da caverna, é uma caverna interior, da nossa caverna interior, que nós temos que sair dessa caverna. Sair, ver a luz. E o fanático, como não trabalha, ele se enclausura mais nessas cavernas. Ele se torna uma pessoa aparentemente muito bondosa, muito pura, porém internamente a pessoa não eliminou os defeitos, então não tem lógica para que ela tenha melhorado tanto, porque ela não eliminou o defeito. Se desde o início, se ela não trabalhou, não trabalha sobre si, não elimina os defeitos. Então, esses defeitos vão se enclausurando mais e mais nessas cavernas, na nossa caverna. Nós vamos escondendo ele de nós mesmos e escondendo de pessoas da nossa convivência. Então, o fanático, ele não pratica.
e não aceita que alguém pratique. Inclusive, ele sente ciúme das pessoas que praticam e procura difamar essa pessoa, falar mal dessa pessoa que esteja lutando para se superar, para ingressar neste caminho. Então, o fanático, ele não aceita que ninguém pratique, ele também não quer que a pessoa pratique, não quer que a pessoa cresça, que os seus companheiros cresçam. Isso é porque se o companheiro crescer, ele fica em maus lençóis, como se diz, e deveria crescer também. Porém, então, ele não quer que o outro cresça para que não ficar igual a ele, para que não pareça que é possível realmente crescer internamente. Então, o fanático, impede de todas as formas que uma pessoa, que um estudante cresça internamente. Então, esse eu, o eu fanático, está em todos nós. Em todos existe o eu fanático, na nossa psique. Então, nós vamos, através da autoobservação, nós vamos identificar esse eu fanático. Através de uma autoobservação judiciosa, nós vamos identificar esse eu fanático e vamos pedir a eliminação desse defeito, porque ele vai se expressar de diferentes formas, de diferentes detalhes. Esse defeito vai se expressando, vai nos envolvendo. Ele nos faz crer que nós estamos indo bem. E então, quem vai bem não precisa trabalhar. Quem está indo bem, quem está bem, não precisa trabalhar. Então, um erro grave que se comete, que nos alertam os mestres, é que a pessoa que acredita que está indo bem no trabalho, ela não trabalha. Então, quando nós acreditamos que vamos bem, é porque estamos mal. E quando nós acreditamos que vamos mal e que a nossa consciência nos cobra, poxa, não fiz nada hoje. O que eu fiz hoje? Nada. Então, a nossa consciência está cobrando. Então, nós percebemos que estamos mal. Então, quando se acredita que vai bem, é porque se vai mal, que está satisfeito. O eu fanático nos dá o entendimento que nós estamos indo bem, que estamos prosperando nesse trabalho. Então, existem grupos. No Brasil nós temos poucos grupos físicos, porém nos grupos físicos nós tivemos experiências em grupos físicos, em outra escola que havia deste mesmo ensinamento. E nesses grupos, os fanáticos procuram cargos de chefia, de ser responsável por alguma coisa, para que pareça que está trabalhando, pareça que ele está fazendo alguma coisa sobre si. É uma forma de auto-enganar-se e de enganar os outros. Aparentar que está
indo bem, que está melhor. É o próprio eu, o próprio defeito psicológico, o próprio eu fanático que nos leva a sentir que estamos indo bem. Então as pessoas, os demais ele pensa enganar, as pessoas pensam enganar os seus companheiros que está indo bem. E na verdade, quando se tem essa ideia, é porque está indo muito mal. A pessoa não está se auto-observando, porque o próprio eu se esconde, o próprio eu se disfarça de fariseu. O fariseu é uma pessoa que quer aparentar. Então o fariseu, quando ia dar esmolas, ele dava na frente de todo mundo, para que todos vissem que ele estava dando esmola. Se senta nos primeiros bancos, na fileira da frente do seu culto, para parecer que ele está interessado nos ensinamentos. Então, o fanático é um fariseu. O fariseu é um fanático. É um eu fariseu que nós temos dentro de nós, que é preciso trabalhar com muita cautela, com muita atenção, porque ele nos tira destes ensinamentos. Fatalmente, ele nos afasta desses ensinamentos. Porque ele é um eu preguiçoso. É da preguiça. Ele é cômodo. Gosta das comodidades. Não se interessa por trabalhar sobre si. Ele quer aparentar que trabalha apenas, para que pense que ele está fazendo alguma coisa. Então, esse eu é um alerta que nos fazem os mestres sobre esses dois eus, o fanático e o mitômano. Então, por isso que esta conferência, esse tema está no temário, porque os mestres sabem que o que é que nos tira do trabalho, o que é que nos afasta do ensinamento, que nos afasta do caminho da autorrealização. Então, eles colocaram esse tema no temário como um alerta, para nos alertar e assim trabalhar esses eus, esse eu fanático e esse eu mitômano. Então, já o eu mitômano, o eu da mitomania, é uma pessoa que da noite para o dia ele se crê um transcendido, um mestre. Se crê um Jesus Cristo, como nós temos aqui no Brasil um sujeito que se diz Henri Cristo. Ele se diz Henri Cristo, ele se diz que ele é esse mestre, porém ele nem sabe que Henri é uma sigla que quer dizer Ignis Natura Renovator Integra.
essa sigla está em latim e quer dizer: o fogo renova a natureza integralmente e incessantemente. Então, um sujeito se diz ir Cristo e tem seguidores, tem muitos seguidores. Então, um mitômano, ele se crê transcendido de uma hora para outra. Porém, se uma pessoa conhece esses ensinamentos, percebe que não pode, que não é assim, porque ele não eliminou os defeitos psicológicos. Como que vai eliminar os defeitos da noite para o dia? Então, o mitômano, ele se reveste com uma aparência muito pomposa e se crê um transcendido, um mestre. Isso são alucinações que uma pessoa vê nos mundos internos, que os próprios Zeus da pessoa projetam um filme para que a pessoa veja durante a noite, durante o sono. Então essa pessoa se vê durante um sonho, ela se vê fazendo muitas coisas que um mestre faria. E os Zeus recebem essa pessoa com aplausos. Então colocam um tapete vermelho e a pessoa vai pelo tapete vermelho e todos os Zeus batem palma. Os próprios Zeus da pessoa, os nossos Zeus, querem nos auto-enganar, porque eles se sentem ameaçados. Os Zeus se sentem ameaçados e querem, de todo jeito, esses Zeus querem nos tirar do trabalho, querem impedir que nós mate eles. Então eles se sentem ameaçados e fazem muitas coisas para enganar, para nos enganar e nos acreditar, que nós acreditamos que já somos transcendidos e que então aí não precisa fazer mais nada, já é transcendido. Então, nesses ensinamentos, os mestres do século passado, o mestre que develou esses ensinamentos, alguns estudantes, alguns discípulos, ele disse para a pessoa que o teu pai interno é fulano de tal. Ele deu um nome do pai interno da pessoa. E então esses se acreditaram transcendidos e já atuavam como querendo ser o mestre. Porém, para nós entender um pouco, cada pessoa que vive cada pessoa que vive na Terra, cada pessoa tem um ser, tem um real ser. Cada um tem o seu real ser. E esse ser tem um nome. Porém, nós estamos desligados dele. Estamos desligados. Isso é o que nós temos que fazer. Religar. Voltar a ligar. Esse é o significado da palavra religião.
Então, nós temos que nos ligar a esse ser. Nós temos esse ser. E ele é sábio. Ele tem toda a sabedoria do universo. Porém, ele não se expressa em nós porque nós temos defeitos psicológicos. E o mestre Samael revelou o nome de alguns, para alguns discípulos, para alguns pecadores do mundo físico, ele revelou o nome do seu real ser. E essas pessoas acreditaram que eram o real ser. E muitos fundaram escolas. Então por aí na internet está assim, como se diz, está cheio de escolas que foram formadas por estudantes destes ensinamentos que se auto-enganaram por terem recebido a informação que o seu real ser era fulano de tal. Então fundaram grupos. Então esses grupos são ramificações. São ramificações deste ensinamento. E não são respaldados pela loja branca. É necessário que uma verdadeira escola, uma escola iniciática, para entregar o ensinamento dos 4 pilares no mundo físico, os 3 fatores para a revolução da consciência, é necessário ser respaldada pela loja branca. Pela loja branca. Então, esses sujeitos, infelizmente, fundaram muitas escolas que estão por aí, estão na internet, todas estão na internet. Então, traíram o seu próprio real ser e traíram ao mestre Samael, que revelou a eles o seu real ser. Então se desligaram da loja branca. Não são respaldados pela loja branca. E uma pessoa que receba os ensinamentos deles não prospera internamente, não prospera no trabalho de morte, não prospera no trabalho de transmutação sexual, não prospera em nada, porque não tem o respaldo da loja branca. Nós até podemos dar um exemplo como uma franquia dessas lojas, dessas franquias que existem no mundo afora por aí. Uma franquia que cobra um valor e então a pessoa coloca uma loja com a fachada que tem que ser do jeito que a franqueada lá, e a franqueadora quer. E tem que ser daquele jeito. Então são exigentes, as franquias são exigentes. Então muito mais exigente é a loja branca, muito mais, milhares de vezes mais exigente. Então a loja branca respalda alguém para entregar o ensinamento, porque o ensinamento tem que ser um ensinamento puro, deve ser um ensinamento sem mistura. Se nós vamos lá e pegamos uma prática, um ensinamento dessas escolas,
e queremos praticar, nós já misturamos o ensinamento. Nós misturamos o verdadeiro ensinamento, que é os 3 fatores para a revolução da consciência, que é entregue pela loja branca, que é ensinado pela loja branca. Então, a loja branca nos dá o ensinamento e nos dá a força para praticar esse ensinamento. Então, os mitômanos, eles creem que a força é deles. Eles acreditam que eles são a própria força, a própria fonte da força. E um mitômano, ele necessita seguidores. Então, existem muitos mitômanos que estão por aí e que não são respaldados, não têm o respaldo do seu real ser, não lhes dá a força, não lhes dá o ensinamento, porque na verdade ele está traindo o seu real ser. Então a mitomania é outro defeito que nós temos dentro de nós, todos temos, em maior ou menor grau. E é necessário nos auto-observar para ver, para perceber quando esse mitômano quer se manifestar e trabalhar a morte, eliminar esse detalhe desse mitômano que quer nos enganar. Ele quer nos enganar para nós não trabalhar, para nós para salvar a sua pele. O próprio defeito quer salvar sua pele, então ele quer que nós percamos o tempo, quer que nós nos iluda durante a vida, vamos iludindo, morre e não fez nada. Então quem ganhou foi o defeito, o defeito continua vivo. Só que um dia ele vai ser desintegrado nas infradimensões, já que não é desintegrado aqui, ele vai ser desintegrado de outra forma. Então, o mitômano, ele se acredita uma pessoa transcendida da noite para o dia. É um sujeito que um alucinado. Ele se acredita grande coisa. E então, na verdade, é um ego, é o eu da mitomania que está robustecido e se expressa no mundo físico, nas suas atitudes, para salvar a si mesmo, para enganar a pessoa. Que aí a pessoa se auto-engana. A pessoa, o estudante, não trabalha sobre si, porque já é um transcendido, já é um mestre. Então existem pessoas, existem nessas escolas que foram estudantes destes ensinamentos, iniciaram nesses ensinamentos. Então existem pessoas que se dizem São Francisco, existem pessoas que se dizem Jesus Cristo, existem pessoas que se dizem a reencarnação de tal mestre. Inclusive, existem pessoas que se dizem a reencarnação do próprio mestre Samael, que é o avatar, que é o ser que develou esses ensinamentos para esta era, para a era de Aquário. Então existem pessoas que se dizem que são a reencarnação dele.
e enganam muitas pessoas. Como nós dissemos, na internet está fervilhando. Então, para encontrar o ensinamento verdadeiro, já está difícil, só com a força do nosso Pai. Uma pessoa que quer encontrar o ensinamento verdadeiro, o ensinamento autêntico, deve orar ao seu Pai interno, deve buscar o seu Pai interno, fazer orações ao dormir que lhe mostre qual ensinamento é o correto, é o que está respaldado. E não cair nessas centenas de escolas que existem no mundo físico, e existem virtuais, escolas virtuais apenas, e existem escolas estabelecidas no mundo físico. Escolas que dão um ensinamento muito bonito, porém que não leva à autorrealização íntima do ser. Muitas escolas já não entregam os 3 fatores mais. Falam lá, contam uma história. Elas contam a história de Jesus, do Mestre Jesus, contam a história de Buda. Porém não ensinam como nascer, como morrer e como sacrificar-se pela humanidade. Então, a mitomania nos leva para esse caminho. Se nós não trabalhar esse defeito da mitomania, o próprio defeito quer nos levar a esse engano. Então, são 2 defeitos que é necessário que nós identifique quando é que ele está querendo se manifestar. E então pedir à nossa Mãe Divina que mate esse defeito, que elimine esse defeito, que esses defeitos têm uma grande porcentagem da nossa essência enfrascada. E ao eliminar, essa essência vai sendo liberada. A cada detalhe que vamos eliminando, nós vamos resgatando essa essência. Vamos resgatando uma partícula menor ou maior da nossa essência. E é essa essência que vai então nos fortalecer cada vez mais. Quanto mais se trabalha, quanto mais elimina detalhes, mais se compreende, mais vai ficando o ensinamento nítido para nós. A autoobservação se melhora, o sentido da autoobservação vai melhorando, porque a porcentagem de essência livre vai aumentando. Então, eliminando esses 2 eus, aos poucos, que não é da noite para o dia, eles vão se manifestando sutilmente. Todos os eus, todos os defeitos se manifestam de forma sutil. E é por onde eles se alimentam. E nós, se uma pessoa não percebe, não tem o sentido aguçado, não percebe que um detalhe é de um eu psicológico, é de um defeito psicológico. E aí não morre. Então vai se tornando mais e mais difícil a autoobservação. Porque o sentido da autoobservação precisa ser desenvolvido, precisa ser exercitado para que ele se desenvolva. Muito obrigado a todos e boa noite. Vamos deixar aqui, nós temos deixado o telefone aqui e tem dado resultados. O nosso WhatsApp
55, Brasil. 62, a região. 991, 92, 93, 55. 55, Brasil. 62, 991, 92, 93, 55. Nós temos deixado esse telefone aqui e tem dado resultado. Algumas pessoas já nos chamaram através desse WhatsApp, dizendo que viram em tal lugar, vimos esse contato. Então, muito obrigado a todos e até breve.